Bom, agora a gente vai fazer a parte do banco de dados aqui da nossa aplicação, tá? No início do módulo você viu que eu te ensinei a mexer com o SQLite, a gente gerou uma tabela com o SQLite, mas agora eu vou recomeçar do zero, eu vou aqui agora reestruturar toda a parte de banco de dados da nossa aplicação, ou seja, eu vou começar o banco de dados vazio do zero. Então para isso eu estou com o meu CMD e eu vou entrar no MySQL então, tá? Então MySQL, MySQL, -h localhost, menos o root, menos p, vou digitar minha senha aqui, entramos no MySQL e aqui eu vou criar um novo banco de dados. Para criar um novo banco de dados, basta você fazer o seguinte, create database e dar o nome do seu banco de dados. Eu vou chamar de postagens, por exemplo. Esse é o nome do meu banco, tá? Ou melhor, para ficar mais resumido, post app, ok? E agora eu vou dar um enter. Ele vai criar o nosso banco de dados. Tá? Eu vou dar um use post app. E agora eu vou dar um show tables. Tá aí, não temos nenhuma tabela. Se você quiser fechar agora, você já pode fechar o seu MySQL, não vamos mais precisar dele. E agora o que eu quero fazer? Para organizar melhor a nossa aplicação, eu vou criar uma pasta. Tá? Aqui na raiz da aplicação mesmo. Na raiz da aplicação eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de models, tá? Que vai armazenar todos os nossos models. Dentro dessa pasta models eu vou criar outra pasta que eu vou chamar de db.js, tá? Bom, se lembra que quando a gente começou a montar essa aplicação, eu coloquei o nosso arquivo de conexão, né? As nossas linhas de conexão com o banco de dados, todas aqui. Eu coloquei as linhas de conexão com o banco de dados todas aqui. Mas agora eu vou pegar um arquivo específico só para se conectar ao banco de dados. Então o que a gente vai fazer agora é simplesmente isso. A gente vai copiar aqui o SQLite, né? Vai recortar, para falar a verdade, vai colar aqui. Então a linha que está requerendo o SQLite a gente vai deixar nesse arquivo db.js, tá? E a gente também vai pegar essas outras linhas aqui, que fazem conexão com o banco de dados. Vou colocar num arquivo específico, tá? E agora a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa exportar tanto o SQLite com S maiúsculo, tá? Quanto o SQLite com S minúsculo. Então, para exportar os dois no mesmo arquivo, basta que a gente faça o seguinte, module.exports, tá? E aqui a gente faz um objeto, aqui a gente define o SQLite igual a SQLite, e aqui a gente chama um SQLite igual a SQLite, tá? Basicamente isso. E a gente está exportando agora essas duas variáveis, essas duas constantes para a gente, tá? Por que a gente está precisando fazer isso? Porque agora cada model vai ficar em um arquivo específico. Então, por exemplo, dentro de models aqui, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de posts.js. Então, esse arquivo posts.js vai ser o arquivo onde vai ficar todo o nosso model de posts. Tá? Isso é uma boa prática, separar os models por arquivos. E é sempre recomendado que quando você for criar um arquivo de model, você crie com um P maiúsculo, tá? Com P maiúsculo não, com a primeira letra maiúscula, tá? Eu estou invertendo as coisas. Então, por exemplo, posts, né, eu fiz com a primeira letra maiúscula. No caso, tá no plural, vou colocar no singular. É outra boa prática. Então, o nosso model que vai guardar toda a estrutura da nossa tabela de postagens vai se chamar post.js, o arquivo dele, tá? Então, eu vou dar um Enter. Eu criei o arquivo e aqui simplesmente a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar uma constante chamada db que vai pegar exatamente o arquivo db.js, tá? Então aqui simplesmente eu vou colocar assim, db, tá? A gente coloca esse ponto e barra aqui, né? Eu não sei se eu já falei isso, mas a gente coloca esse ponto e barra para dizer que o arquivo está na mesma pasta, tá? Então, por exemplo, o arquivo db está na mesma pasta do arquivo post. Tá? Então, por isso que eu coloquei esse ponto barra. Ok. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou definir um novo model, tá? Que eu vou chamar de post. Então, const
post, tá? Igual a db.sequelize com S minúsculo, .define, e aqui a gente vai simplesmente dar um nome para nossa tabela. Eu vou chamar de postagens. E aqui a gente vai definir nossa tabela. Bom, como nós sabemos, as postagens vão ter um título, então, título, tá? Que simplesmente vai ser do tipo string, e para falar o tipo dela, bota aqui type, né? E para definir, ó, chama db.sequelize com S maiúsculo, .string. Vamos criar aqui outro post, tá? Vamos criar outro post aqui, que eu vou chamar de... Outro post não, eu tô até invertendo as coisas, tá? Me perdoe aí. Vamos criar outro campo, né? Outro campo da nossa tabela. Eu vou chamar de conteúdo. Conteúdo, e vai ser do tipo, né, db.sequelize com S maiúsculo, .text. Legal. Agora vamos ver se vai funcionar aqui a nossa estrutura, tá? Vamos chamar o post.sync. Vamos colocar aquele parâmetro, né, force true. E agora, se ele gerar a tabela com sucesso, é porque, tá, a gente conseguiu montar um model e a gente conseguiu se conectar com o banco de dados com sucesso. Mas reparem que a gente cometeu uma falha. Se lembra que eu criei um novo banco de dados chamado PostApp, tá? Então aqui, ó, veja que no meu arquivo de conexão com o banco de dados, eu estou me conectando ainda com o banco de dados teste. Então eu tenho que substituir isso aqui para o meu banco de dados PostApp. Agora sim, ele vai se conectar ao banco de dados correto, tá? Então agora, quando eu chamar aqui, ó, o meu servidor, eu vou testar, eu vou executar o arquivo post.js, tá? Então eu vou até a pasta de models e vou executar aqui o arquivo post.js, tá? Beleza, não deu nenhum erro. Por quê? Porque deu certo, essa nossa estrutura que a gente montou deu certo e ele já gerou a tabela pra gente. Então eu sempre recomendo, sempre que você gerar a sua tabela a partir de um model, comente isso aqui, tá? Essa linha de sincronização, ou apague, porque você não vai precisar mais dela. Se você manter essa linha aqui, o que vai acontecer? Toda vez que você chamar o seu modo post, tá? Ele vai recriar a tabela e vai apagar tudo que tem lá. Então só execute esse comando de sync uma única vez, na hora que você criar o model. Tá bom? Ok, então vamos voltar aqui. No meu caso eu resolvi apagar. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Module.exports igual a post. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero acessar o meu model post, tá? Através de outros arquivos. Tá bom? Por isso que eu estou exportando ele. Tranquilo. Então agora vamos abrir uma SQL aqui só para ver se ele gerou a tabela para a gente. Então, MySQL -h localhost -r root -p1 -p 1 2 3 4 5 6. Opa, errou. Opa, o que foi isso? Tá, vamos tentar novamente. MySQL -h localhost -r root. Ah, tá, é -u root -p, tá? Eu tinha trocado a letra. Então, vamos lá. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, simplesmente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar dentro do nosso banco de dados PostApp. Entrei. Vou dar um show tables. Tá aqui, ó, postagens, a nossa tabela postagens. E agora, eu vou dar simplesmente aqui um describe, né? Describe postagens. E aqui ele me exibe a tabela que a gente montou, tá? Então tá aqui o nosso model. E agora a gente vai inserir esses dados. Na próxima aula a gente vai inserir os dados no banco de dados, tá? Os dados que vêm diretamente lá do formulário, tá bom? Então te vejo numa próxima.